Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, a partir do verso 25. Quando você encontrar, se coloque de pé. Não leva a mão não, vamos ler de pé. Do 25 ao 37. Você que já achou, já viu que se trata da parábola do bom samaritano. Um texto muito conhecido, talvez pouco vivido, mas muito conhecido. Nos diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra, diante, Deus, dessa história que tu contaste um dia e que chega aos nossos dias, Senhor, ainda tão atual e tão desafiadora. É bom cantarmos, Senhor, que confiamos em ti, porque agora, mais do que nunca, Senhor, só podemos confiar em ti para falar conosco e mexer nos nossos corações. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, transforma-nos de dentro para fora. Para a tua glória, teu povo diz amém e amém. Pode se sentar. Essa semana que passou, nós fomos tristemente saudados pela notícia de uma moça que foi coletivamente estuprada. 33 camaradas para uma menina. E se você é minimamente humano, e todos aqui somos, o mínimo que se sente numa hora dessa é uma repulsa e um nojo e uma indignação tão grande que naquele calor da emoção a gente pensa assim, manda arrumar um paredão, bota os 33 ali e que Deus tenha misericórdia dele, mas embarca todo mundo. No calor da emoção é isso que a gente pensa, porque a indignação, a frustração com a raça humana, com a maldade de até onde o homem vai e fere e ultraja o seu semelhante, são assim, insuportáveis. Aí você lembra de um caso, alguns anos atrás, de um médico que também foi preso, porque ele sozinho estuprou 56 pacientes, sob efeito de drogas
anestésicas. E aí, para engrossar o caldo da indignação, a gente lembra que um juiz concedeu para esse cidadão um habeas corpus. E aí você pensa, o que é que dói mais na minha indignação? São os 33 contra uma? Ou foi o 1 nas 56 com o aval da justiça que deixou o camarada solto? Seja a violência nua e crua do estupro coletivo, seja, às vezes, a injustiça da justiça brasileira, ambos são fatores que nos envergonham como cidadãos e como seres humanos, porque a gente se depara com este traço animal da nossa existência. Mas a verdade, queridos, é que essa violência, seja do noticiário, que aparece nu e cruamente a violência em si, seja nos bastidores de Brasília, ou nos palácios de políticos Brasil afora, em ambos os casos se trata de violência. Esta violência não é de hoje. Esta violência que ultraja o ser humano na sua dignidade, remonta da mais remota antiguidade. E aqui, nesse texto que Jesus lê, nós vemos um camarada que estava em Jerusalém, descendo na estrada para Jericó. Muito possivelmente, o texto não diz isso, mas é bem provável que esse camarada tivesse ido a Jerusalém para cultuar. Jerusalém era um polo de culto e religiosidade judaica. Ia-se a Jerusalém ou para fazer negócio ou para se prestar culto a Deus. Descia de Jerusalém para casa feliz da vida, com aquele senso de missão cumprida, dever cumprido, de religião abastecida pelo culto oferecido a Deus, quando no caminho 2 ladrões vêm e abatem o camarada. Além de lhe roubarem todos os seus pertences, lhe roubam quase a vida. Esta é a violência nua e crua, mas nesse relato aqui também tem a violência das entrelinhas, do levita e do sacerdote, que eram instrumentos deste Deus que não param para acudir um moribundo. Isso é igualmente violento, é ou não é? Você olha e diz, puxa, as pessoas que mais teriam um chamamento para parar e acudir e estender uma mão de misericórdia, são elas justamente as que se furtam a esse dever. E olha, tem quem diga assim, é porque o levita e o sacerdote não podiam parar porque então se tornariam cerimonialmente impuros. De fato, se tocassem em um cadáver, ficariam cerimonialmente impuros. Só que tem um detalhe, queridos, eles estavam voltando de Jerusalém. O texto diz que eles também desciam por esse caminho. Que caminho era esse? De Jerusalém para Jericó. Se tivesse que prestar algum culto, já havia sido prestado. E ainda que fossem prestar culto em Jerusalém, a lei não proíbe o contato com um cadáver se este contato serve ou para fins de funeral, ou se o camarada com aparência de morto ainda pode ser salvo. Então a gente olha para esta omissão daquela liderança religiosa e diz, que papelão, hein, levita e sacerdote, justamente vocês que poderiam ter tratado das feridas daquele coitado, vocês se omitiram. Então quando eu falo que este mal que nos causa indignação, entojo, que é a violência do homem para com o seu semelhante, seja na realidade nua e crua de um estupro, seja na realidade das entrelinhas de uma omissão, ou da justiça brasileira, ou da religião de Israel naquela época, esta violência faz parte das relações humanas, infelizmente. E para isso, queridos, as civilizações antigas têm o que se chama e se conhece pelo nome de regra de ouro. A regra de ouro, ou regra dourada, é um dizer muito comum que está na cabeça de todo mundo sabe disso. Não foi a lei de Moisés que inventou isso, tampouco foi Jesus. Existem muitos textos gregos e judaicos antes de Jesus que mencionam a regra dourada. E a regra dourada é o seguinte:
O que você não quer que façam a você, não faça você ao próximo. E analogamente, o que você quer que lhe seja feito, seja você o primeiro a fazer ao próximo. O próprio Jesus disse isso em Mateus, no capítulo 7, verso 12, Jesus diz assim: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Olha que interessante, Jesus resume a lei e os profetas nesta beleza da regra de ouro. O que você quer que lhe seja feito, faça você então. Esse é o resumo. Tem uma tradição judaica que fala de um rabino da época de Jesus chamado Hilel. O Hilel era uma das maiores autoridades em lei na sua época. E a tradição conta que este rabino então foi, certa vez, interpelado por um dos seus discípulos. Os discípulos chegavam e faziam perguntas aos mestres. Basta você ver que aqui nos evangelhos, em diversos lugares, você vai ver discípulos ou peritos da lei, como é o caso aqui, chegando para Jesus, que era um rabino respeitado na época, ou pelo menos era um rabino que causava uma certa curiosidade, as pessoas queriam conhecer quem era este rabino de Nazaré, e lhes faziam perguntas. O jovem rico chegou e disse: mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? Esse perito da lei aqui disse: mestre, quem é o meu próximo? O que é que eu tenho que fazer com ele ou para ele? O próprio Pedro, discípulo de Jesus, junto com os seus colegas, disse: mestre, é lícito pagar imposto? Então, essa dinâmica de fazer perguntas e ouvir respostas do seu rabino era muito comum e era um meio através do qual os rabinos esmiuçavam os seus ensinamentos. Então, conta a tradição que o Hilel foi abordado por um de seus discípulos que lhe perguntou: mestre, se a lei de Moisés não é complexa, mas é própria para um entendimento rápido, explica-nos a lei de Moisés no tempo em que você se põe de um pé só. Dizendo que talvez não se aguentasse tanto tempo em um pé só. E o Hilel então tirou o pé do chão e com um pé só disse: ame o seu próximo como a si mesmo. O que você acha odioso, não faça para ele. Este é o resumo da lei. O que vem depois disso é apenas comentário. A regra de ouro está na essência da lei de Moisés. O que eu não quero que seja feito para mim, que não faça para o outro. Amar o outro como eu amo a mim mesmo e aos meus. Mas o cristianismo vem, e a partir de Jesus e de seus ensinamentos, o cristianismo agrega o fator amor a esta regra. Amar ao próximo como a si mesmo. Dá uma nobreza especial a essa história. E então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, diz assim, no verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Mesmo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 14, ele diz assim, toda a lei se resume em um só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Isso é para dizer, queridos, que no contexto daquela época, de violência e indignação, no contexto da nossa época de violência e de uma sociedade desesperançosa com o homem, o amor continua sendo a medida terapêutica, o recurso através do qual a gente vence o caos da violência. A indignação com um retrato, seja de um estupro coletivo, seja de uma justiça omissa, tendenciosa ou incompetente, seja um quadro de corrupção generalizada e sistêmica, é amando o próximo, por mais difícil que isso pareça, é amando o semelhante, que nós encontramos a cura para esse mal. E é por isso que Jesus, então, propõe uma parábola, em que ele fala de alguém que amou o seu semelhante num contexto de violência.
E se você olhar para o texto, a parábola do bom samaritano, como eu disse, um texto tão conhecido, você vai ver que cenário é esse que Jesus pinta. Porque Jesus, ao contar uma história, que é uma parábola, ao propor essa história fictícia, porém com inúmeros fatores de realidade para ilustrar uma verdade importante, ele coloca um cenário, ele coloca personagens, todos estes restritos a uma época e a um contexto, mas que por causa da inspiração divina que estas palavras têm, essa história, mesmo tendo sido contada em outra época e em outro contexto, chega até nós com uma vivacidade, uma atualidade tremendas. Ele diz então que o cenário era o seguinte: tinha uma estrada de Jerusalém para Jericó, e um camarada descia por esse caminho. Mesmo caminho que talvez esse mesmo sujeito pegou para subir, quando foi para Jerusalém, ou para fazer negócio, ou para prestar culto. Essa estrada na qual se sobe e da qual se vem descendo, pode representar para nós a nossa dinâmica de vida, onde nós vamos e voltamos. O nosso vai e vem, o nosso cotidiano. Essa estrada tem um animal que leva o sujeito, tem comércio que passa por ali. As grandes rotas romanas, viabilizavam a maioria do dinheiro que circulava na antiguidade do mundo romano. Então as estradas, elas permitem não apenas o culto a Deus, mas elas viabilizam o comércio. A estrada faz parte desse vai e vem, que é a trama do nosso cotidiano. Nessa estrada existem boas intenções de gente que vai para o bem, mas também existem os espertalhões e os maus, que estão ali para causar dano ao seu semelhante. É o caso dos dois ladrões. E o texto fala que esse homem descia, e enquanto descia foi surpreendido por esses dois homens. Essa estrada é um lugar por onde passou os religiosos, mas também por onde passou um marginalizado. Samaritano, se você não sabe ou não lembra, era um tipo de judeu marginalizado, excluído, desdenhado pelos judeus ditos puros de Jerusalém, por questões históricas, onde no período do cativeiro eles se misturaram com outras mulheres e então tornaram impura a raça. O judeu que se dizia puro não se misturava, não se contaminava com o judeu samaritano. Esse excluído passava ali também por aquele caminho. Esse caminho, portanto, queridos, como eu disse e repito, pode ser visto por nós como a nossa vida, como a trama do nosso cotidiano, o nosso vai e vem, que ora está tudo legal, ora somos tomados de assalto, ou por um assaltante mesmo, e Deus te proteja, ou por notícias que nos fazem cair do cavalo. A gente que vinha tão crédulo na humanidade, lê os noticiários esses dias e fica sabendo desse estupro coletivo. E aí a gente cai do cavalo e diz: meu Deus, essa nossa raça não tem jeito. Aí você liga o noticiário de manhã, eu tenho sempre costume de manhã, quando eu estou voltando da corrida ou de alguma outra atividade, ir para casa ouvindo o noticiário, e aí tem Band News, CBN, e quase que na sua totalidade as notícias do dia da semana, pela manhã cedinho, são notícias de chacota à nossa política e à nossa situação econômica. E aí você vai ouvindo isso e você vai dizendo: meu Deus, esse meu caminho, essa minha estrada, essa minha ida e vinda está cada vez mais desesperançosa. Foi o que Jesus propôs ao contar uma parábola, onde o camarada, cheio de boas intenções, vai na ida e na vinda da sua vida e se depara com o malfeitor, com a dinâmica da violência. Aí ele apresenta personagens. Ele fala do sacerdote, do levita, fala do homem que descia pelo caminho e fala do samaritano. E aqui tem um detalhe importante que eu quero que você preste atenção agora, porque talvez você não saiba do que eu vou lhe dizer. Quando eu falo para você esses nomes, algo vem na tua cabeça, presta atenção, completa a frase comigo. Ó. Fulano, Cicrano e Beltrano. Você conhece o Beltrano. Se eu inverter,
também dá certo. Ó, fulano, Beltrano e Cicrano, você lembra? São nomes que fazem parte da nossa oralidade. O judeu tinha algo parecido. Na cabeça de um judeu, as pessoas, do ponto de vista religioso, se classificavam em 3 categorias. Não era o fulano, ciclano e beltrano, mas era quase isso. Era assim, ó. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, diretos da linhagem de Arão. Os descendentes de Levi, que exerciam o trabalho do templo, do culto, que eram os levitas. E os demais descendentes de Israel. Israel quem era? Jacó. Jacó foi o pai das 12 tribos. Então, as 11 tribos, tirando Levi, eram chamados de israelitas. Então, se eu falar para o cidadão judeu daquela época, do ponto de vista religioso, complete a frase e dizer assim, sacerdote, levita, o camarada vai dizer israelita. Sacerdote, israelita, ele vai dizer levita. Entendeu? Aí Jesus propõe essa história dizendo assim, ó, mestre da lei, vem cá que eu vou te contar uma parábola. Tinham 3 camaradas que vinham passando perto do corpo do moribundo. Sabe quem eram os 3? Era o sacerdote, o levita, aí o cara quase podia dizer assim, opa, o terceiro eu conheço, eram os israelitas. Aí Jesus diz, não, era um samaritano. Isso foi radical na contação dessa história. Foi absolutamente radical. Porque você sabe que os samaritanos e os judeus tinham essa rixa histórica e étnica. Não se davam. E aos olhos do judeu, desse perito da lei aqui, que está ouvindo essa história, aos olhos e aos ouvidos desse perito da lei, um samaritano era alguém impuro, indigno de sequer ser inserido nessa história. Aí Jesus diz, um sacerdote, um levita e um samaritano. E justamente o samaritano é quem tem a atitude heróica da história. Não é o sacerdote, descendência direta de Arão, não é o levita, descendente da tribo de Levi, responsáveis pelo culto em Israel, não são os demais israelitas que conheciam tanto a lei, que garantia amparo ao pobre. Era o samaritano, era o excluído, o marginalizado, o indigno. Esse foi colocado por Jesus como, digamos assim, quase que o herói da história. Mas outra coisa que talvez você não se lembre é o porquê que Jesus escolhe esse samaritano. Ele está lembrando a esse perito da lei de uma história que esse camarada certamente conhecia. Porque se era um perito na lei, ele não apenas sabia toda a lei e a Torá, como ele sabia, se não de cor, sabia quase que de cor todos os outros livros do que nós chamamos de Antigo Testamento, da Bíblia hebraica. Dentre eles, 2 Crônicas, capítulo 28. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 28, a partir do verso 8, nós lemos a história de quando o reino do sul, onde reinava Acais, um rei que foi idólatra, que fez o que era errado perante o Senhor, que foi servir aos ídolos das nações vizinhas. Este rei, metendo os pés pelas mãos, colocou Judá, que era a capital do reino do sul, colocou Judá numa enrascada. Eles sofreram uma grande derrota numa batalha contra os assírios, contra também o reino do norte que vinha com o apoio da Síria, e nesta derrota, 200.000 pessoas do reino de Judá foram levados cativos. Acais, como um governante iníquo e idólatra, fez o povo de Israel, lá do sul, lá de Judá, pagar um preço caro. No verso 8, presta atenção aqui, 2 Crônicas 27, verso 8. Esse perito da lei que foi perguntar para Jesus quem era o próximo dele, sabia disso aqui. Talvez você não lembre, mas eu vou refrescar a tua memória. Olha o que acontece aqui. Os israelitas, reino do norte, Israel, os israelitas levaram para a Samaria
200.000 prisioneiros dentre os seus parentes, os judeus do Reino do Sul. Levaram 200.000 prisioneiros do Reino do Sul como escravos para dentro de onde? Da Samaria. Incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Lá dentro da Samaria, algo inusitado acontece. Do verso 9 ao verso 14, tem um contexto. No verso 15, eu vou ler aqui para vocês. Aqueles homens citados por nome, citados nominalmente, que homens são esses? Os samaritanos. Estes samaritanos apanharam os prisioneiros e com as roupas e as sandálias que vieram nos despojos, vestiram todos aqueles que estavam nus. O que é isso aqui, queridos? São samaritanos vestindo escravos de guerra, que são ninguém menos do que judeus de Judá, que estão como prisioneiros. Deram-lhes comida, bebida, bálsamo medicinal. Jesus Cristo disse que o bom samaritano aqui no caminho pegou o camarada, botou no lombo do seu animal, deu a ele vinho e óleo, passou vinho e óleo em suas feridas, bálsamo medicinal. Puseram estes judeus de Judá sobre seus jumentos. Todos aqueles que estavam fracos foram postos nos jumentos. Assim, os levaram de volta para os seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das palmeiras. O que está acontecendo aqui? Existia um registro nas crônicas dos reis de Israel, de que no período em que o reino estava dividido, o reino do norte se associou com a Síria, invadiu o reino do sul, fez muitos prisioneiros, matou centenas de milhares de homens do reino do sul, levou 200.000 outros homens e mulheres como prisioneiros para o lugar dos excluídos, a Samaria, e lá dentro os samaritanos se compadeceram, vestiram aqueles prisioneiros, deram-lhes bálsamos para as suas feridas, os alimentaram, colocaram os fracos em cima de seus animais e o mandaram de volta para sua casa, junto dos seus patrícios, em Jericó. Jesus olha para este perito da lei e diz assim: você é perito da lei? Você conhece a lei, não conhece? Conheço. Então você quer saber o que você faz para herdar a vida eterna? Tem que amar o próximo. Aí você quer saber agora quem é o teu próximo, não quer? Então vou te contar aqui uma história. Mas a história que eu vou te contar, você já ouviu. A história que eu vou te contar, teu pai já te contou. O teu professor de Bíblia já te contou. É uma história que está lá no livro das crônicas dos reis de Israel. É uma história que o povo de Israel talvez tenha até vergonha de lembrar, porque foi num período de fragilidade onde o inimigo foi quem o socorreu, o excluído, o marginalizado. Queridos, eu vou abrir um parêntese aqui para dizer para você o seguinte: nós estamos hoje chegando ao fim de uma série de mensagens onde falamos sobre os 5 pontos da visão da nossa igreja. Na verdade, as 5 particularidades de uma visão. Projeta aí para mim, Vitinho, por favor. Diz assim, ó, vai lá, próximo. Somos uma comunidade contemporânea, primeiro ponto. Comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo, segundo ponto. Que encoraja e desafia os seus membros, terceiro ponto. Que capacita esses membros pelo ensino da palavra de Deus, o pastor Carlos falou isso domingo passado, é o quarto ponto. E que nos capacita e nos desafia a quê? A vivermos de maneira integral os valores do reino de Deus. Integral é uma palavra importante. Integral vem do latim integer, que significa inteiro. É o todo. O ser humano é um todo. Você está com esse jornal aí, Boas Novas, há 1 mês na sua mão. E a capa dele tem um texto que fala sobre a reza e a farinha. E é uma alusão que eu fiz àquela cena clássica do filme, quer dizer, da obra do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida.
E a cena clássica é a seguinte: o Severino, que é interpretado lá pelo Marco Nanini no filme, ele se disfarça de mendigo. Na verdade ele é um cangaceiro que vai roubar a cidade, mas ele se disfarça de mendigo para poder conhecer a rotina da cidade. E aí uma hora ele está ali todo disfarçado de pedinte, e ele interpela o vigário da comunidade e pede uma esmola. E o vigário então diz assim: olha, não vou te dar nada, eu vou rezar pela sua alma, porque a igreja só deve se preocupar com assuntos espirituais. Aí quando ele vai batendo a porta, o Severino bota o pé assim, trava a porta, estende uma mão com uma cuia e diz assim: seu vigário, dá para juntar com essa reza uma cuia de farinha? Ele estava com fome. Naquela hora, o todo do ser humano, formado por uma alma que precisava da reza, era constituído também de um estômago que precisava da farinha. Falar de uma missão que é integral é olhar para este samaritano, ou para aqueles samaritanos lá de 2 Crônicas 27, e lembrar que tantos moribundos ao nosso redor, nesse ambiente de violência e de indignação que nós vivemos, precisam não apenas da sua oração, mas precisam também da sua ação. Aí você diz assim: mas pastor, e se na verdade, nessa estrada da vida, nestas idas e vindas da minha existência, eu não apenas me deparar com moribundos ao longo do caminho, mas e se eu próprio, em determinados momentos, for o moribundo? Se a doença, a depressão, a quebradeira profissional, a crise econômica, se esses fatores baterem na porta da minha casa e me colocarem na lona, se eu for este moribundo, se eu estiver sofrendo e precisando que o próximo venha em meu auxílio, essa é uma pergunta muito genuína, muito humana, muito sincera. Eu vou lhe dizer que Deus vai levantar alguém para vir em seu auxílio. Mas você não deve se preocupar tanto com quem é que Deus vai levantar para vir em meu auxílio. Você deve se preocupar, queridos, em olhar para o lado e ver que mesmo nos momentos em que você pode se identificar aqui com o moribundo, mesmo nos momentos em que a crise bater na sua porta, ainda assim, essa pessoa que está bem do seu lado aí, pode estar pior. Pode estar tão necessitada e tão carente quanto você. E nessa hora, em vez de perguntar aos céus, quem virá em meu socorro, quem será o meu próximo, na hora do sofrimento vale mais a pena perguntar: de quem posso ser eu o próximo? Amém, irmãos? Um detalhezinho, e eu estou terminando. Quero terminar com uma poesia, que essa semana eu já li umas 5 vezes, em grupos diferentes, mas gostei demais e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Mas um detalhezinho final, essa é uma daquelas coisas que a gente descobre quando vai estudar mais fundo o texto. Um rabino escreveu algo muito interessante sobre a palavra próximo. Lá em Levítico, capítulo 19, esta regra dourada, ela aparece quando Deus diz que a lei pode ser um compêndio, pode ser compactada nesta regra de amar o teu próximo como a ti mesmo. A palavra próximo no hebraico, ela é formada por 2 consoantes. O hebraico não tem vogais, eles são apenas consoantes. As vogais vieram depois, para facilitar o ensino das crianças e a compreensão dos estrangeiros. Mas são apenas consoantes. As consoantes para a palavra próximo, que às vezes é traduzida por vizinho ou por compatriota, são 2 consoantes que no nosso português seriam transliteradas pelo R e pelo H, aquele H do final de frase, que é uma aspiração. É o rar. Este vocábulo com 2 consoantes é traduzido por vizinho, por próximo. Agora, surpreendentemente, tem uma outra palavra que tem também apenas essas 2 mesmas consoantes, só mudam a vogal, mas no texto original não tem vogal.
O texto que o judeu lê não tem vogal, ele lê só as consoantes e ele vai lembrando e entendendo dentro do contexto o que é aquilo. É o contexto quem determina que tipo de vogais são aquelas. Mas o texto é só consoante. As mesmas duas consoantes, o resh e o ain, que são o nome das duas consoantes, juntas significam próximo, mas se mudar as vogais, significa inimigo. Sabia disso? Não, nem eu. Aí Jesus faz uma pergunta dupla para este perito na lei. Ele diz assim: o que diz a lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz: como você a lê? Havia uma percepção sobre esta regra áurea da palavra de Deus: amar o próximo como a si mesmo. Porque pelas duas consoantes idênticas, a palavra poderia mudar para ser amar o inimigo como a si mesmo. E ele chega para aquele perito e diz: a pergunta aqui, camarada, não é se você se dispõe a amar o teu próximo. A pergunta é se você entende que as implicações desta lei são tão mais profundas que nos desafiam até a amar o inimigo. A pergunta aqui não é quem é o teu próximo para que você o acuda. A pergunta é se você vai aceitar quando o teu próximo for um inimigo teu. É o samaritano quem vem em teu auxílio. É alguém que você não espera. É alguém que Deus levanta e que você achava indigno, mas que veio em teu socorro. O texto dá uma volta, queridos, muda de cara e lança-se como um desafio. E falar de uma missão integral é pensar nisso, porque é o homem todo, nas suas necessidades espirituais e materiais. A nossa missão ela é integral porque ela é voltada para o homem todo. Mas ela também é voltada não apenas para o homem todo, mas para todos os homens. Inclusive aqueles que a gente não gosta. Inclusive aqueles que a gente gostaria que tivesse num paredão para mandar fuzilar todo mundo. Vamos ser sinceros. Inclusive esses são alvos da graça de Deus, da minha e da sua oração por misericórdia. É duro, mas é o que o texto aqui diz. Era um sacerdote, um levita, e se esperava um israelita. Mas Jesus disse, não, é um samaritano que vai lá fazer o que vocês não fizeram. Queridos, o mal que nos aflige, que nos causa este entojo e esta indignação, é a violência que gera o sofrimento no nosso mundo. É quando a gente vê pessoas padecendo do lado de fora da janela do nosso carro, que a gente se lembra que estamos em uma missão e que é uma missão inteira, integral. Não é apenas participar da campanha de evangelismo da igreja e falar do amor de Cristo, mas é também encostar o carro, abrir a porta, descer e ser mão de Deus. É quando olhamos para o sofrimento do outro que nos lembramos que somos chamados para esta missão. Mas é às vezes também olhando para o nosso sofrimento e perguntando para Deus, Senhor, por que desta dor? Por que dessa angústia? Que a gente se lembra que tem outros do nosso lado, em dores iguais ou piores, em angústias iguais ou piores. E quem sabe você é chamado para ser dela o próximo, aquele que vai e acode. Tem uma pergunta que um poeta fez, e eu concluo com isso. O poeta pernambucano Leandro Gomes de Matos. Falei com algumas pessoas essa semana, porque o Ariano Suassuna foi quem citou esta poesia, está aí nas mídias sociais, e ele diz isso, ele fala, olha, o mal e o sofrimento é o que nos faz, às vezes, até questionar se Deus existe. A violência do mundo em que a gente vive. E então este poeta faz uma pergunta, e ele usa 3 cestilhas, são estrofes de versos com 6 sílabas. Ele diz assim,
Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito, porque foi que ele não fez a gente do mesmo jeito. Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, moramos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Quem foi temperar o choro e acabou salgando demais o pranto do homem? O poeta termina com esta interrogação: por que que a gente sofre? E sabe qual é a resposta que você vai ter a essa pergunta? Por que que eu estou sofrendo? Posso arriscar aqui e lhe dizer que de maneira objetiva você não vai ter nenhuma resposta. Porque não tem resposta. A gente sofre porque os nossos caminhos, as nossas indas e vindas, a trama do nosso cotidiano é maculado pelo pecado, pelo coração egoísta, e isto gera um mundo de sofrimento, seja uma cultura do estupro ou um sistema de corrupção. Infelizmente, estamos sujeitos a esta aleatoriedade. É por isso que a gente sofre, mas isso não é resposta objetiva. Você não vai saber por que você está sofrendo. Agora, se você perguntar assim: Deus, enquanto eu estou aqui sofrendo, tem algo que eu possa fazer? Aí Deus vai dizer: ah, sim, tem. E eu vou te dizer: abrace uma missão. Enquanto você sofre, enquanto está doendo, olha para o lado, tira o olho daqui, ó. A gente olha aqui para o umbigo e pergunta por quê? Por quê? Coitado de mim. Aí Deus diz: tira o olho daqui, olha para o lado e repare que tem gente sofrendo igual ou mais. E enquanto você espera alguém que lhe é próximo para vir em seu socorro, o Senhor nos desafia como igreja, que sejamos nós o próximo daquele que sofre. Que Deus nos capacite, nos dê forças, em nome de Jesus. Amém.